A rotina do meu casamento se arrastava como um dia nublado em Cascais. As manhãs começavam com o mesmo café forte e torradas, enquanto as conversas eram sempre sobre as contas a pagar ou o que fazer no fim de semana. O marido, sempre ocupado com o trabalho, mal notava a monotonia que se instalava entre nós. Eu me sentia sozinha, mesmo quando estávamos juntos. A vida parecia uma repetição interminável de dias iguais. Naquele mês, percebi que a vizinha também não parecia feliz. Ela costumava sorrir quando nos encontrávamos no corredor, mas havia algo em seu olhar que denunciava um descontentamento profundo. Numa manhã qualquer, enquanto eu regava as plantas na varanda, via olhando para o vazio, perdida em pensamentos. Um leve aperto no coração me fez pensar que não éramos as únicas mulheres lutando contra a rotina. Foi então que recebi um convite inesperado para uma festa local. Um evento na praça central com música ao vivo e barracas de comida típica. O cheiro do bacalhau assado e das sardinhas grelhadas pairava no ar, atraindo muitos moradores. A ideia de sair de casa e me misturar com outras pessoas trouxe uma pontada de entusiasmo que não sentia há tempos. Chegando à festa, a energia ao meu redor era contagiante. As risadas ecoavam entre os grupos e as crianças corriam em volta dos artistas de rua. Enquanto caminhava pelas barracas, avistei o marido da vizinha conversando animadamente com um amigo. Por um instante, nossos olhares se cruzaram e meu coração disparou. Era um momento breve, mas intenso, algo naquele olhar despertou uma emoção esquecida dentro de mim. A música tocava suavemente ao fundo enquanto eu tentava desviar o olhar, mas a curiosidade me puxou de volta. Ele estava mais bonito do que eu lembrava, com aquele sorriso fácil e os olhos brilhantes sob a luz da festa. Senti-me culpada por pensar assim, afinal, ele era casado e eu também. A festa seguiu seu curso e logo encontrei coragem para me aproximar dele durante uma pausa na conversa. Troquei algumas palavras sobre o evento e percebi como ele estava à vontade ali, diferente do homem sério que via na vizinhança. O diálogo fluiu naturalmente, falamos sobre os filhos, sobre o calor do verão em Cascais e até sobre os desafios da vida cotidiana. Quando nos despedimos naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se tivéssemos compartilhado algo mais profundo do que simples palavras, havia uma conexão invisível entre nós que não conseguia ignorar. Enquanto caminhava para casa sob as estrelas brilhantes do céu português, não pude deixar de pensar no quanto minha vida estava mudando sem que eu percebesse. E assim começou a pequena chama da aventura em meio à rotina monótona da minha existência, um olhar furtivo tinha sido o suficiente para acender algo dentro de mim que parecia adormecido há anos. Acordei naquela manhã com o coração acelerado. A lembrança do nosso encontro ainda estava fresca na minha mente. O dia prometia ser quente, e a luz do sol entrava pela janela, iluminando cada canto da casa. Enquanto preparava o café, não conseguia deixar de pensar em como tudo tinha mudado em tão pouco tempo. O tédio que antes dominava minha vida parecia agora uma sombra distante. Decidi ir ao mercado local, um lugar onde costumava fazer compras sozinha, mas que agora parecia mais vibrante. As barracas estavam cheias de frutas frescas e flores coloridas. O cheiro do pão recém-assado invadiu meus sentidos, trazendo uma sensação de conforto. No entanto, havia algo mais no ar, uma expectativa que não conseguia explicar. Enquanto escolhia algumas maçãs, avistei-o ao longe. Ele estava conversando com um vendedor, seu sorriso iluminando o ambiente. Meu coração disparou. A ideia de me aproximar dele era tanto excitante quanto aterrorizante. E se alguém nos visse? O medo de ser descoberta me paralisou por um momento. Mas a curiosidade foi mais forte. Caminhei até ele com um sorriso tímido nos lábios. Oi? Comprando algo especial? Perguntei, tentando soar casual. Ele virou-se para mim e sorriu novamente. Nada além do habitual. Mas sempre há espaço para algo novo. Conversei com ele sobre as frutas e logo nos encontramos rindo sobre a qualidade das cerejas daquele dia.
Nossos olhares se cruzavam com frequência, e havia uma eletricidade no ar que não podia ser ignorada. A conversa fluía naturalmente, como se fôssemos amigos há muito tempo. Você já experimentou as azeitonas daqui? São as melhores, ele sugeriu, apontando para uma barraca próxima. Na verdade, não sou muito fã, respondi com um sorriso. Deveria tentar, ele insistiu com um brilho nos olhos. Às vezes, coisas novas podem surpreender. Nesse instante, percebi que estávamos compartilhando mais do que apenas palavras, confidências começaram a surgir entre nós sem que percebêssemos. Falar sobre nossas vidas tornou-se fácil e leve, como se o peso da rotina tivesse desaparecido por alguns momentos. Depois de algumas risadas e trocas de olhares significativos, decidimos nos encontrar novamente mais tarde naquele mesmo dia para um café em uma das praças da cidade. O convite fluiu naturalmente entre nós como se já tivéssemos planejado isso há tempos. Quando nos despedimos na entrada do mercado, algo inesperado aconteceu. Nossos lábios se tocaram rapidamente em um beijo suave e furtivo. Foi um gesto impulsivo que deixou meu coração acelerado e minha mente confusa ao mesmo tempo. Aquele beijo trouxe à tona sentimentos que eu não sabia que ainda existiam dentro de mim, uma mistura de culpa e desejo tomou conta de mim enquanto caminhava para casa novamente sob o sol quente de Cascais. No fundo da minha mente, uma voz sussurrava: "O que você está fazendo?" Mas outra parte de mim respondia: "Finalmente vivendo." A tensão entre esses dois lados crescia a cada dia que passava. Cheguei em casa sem saber o que esperar do futuro ou como lidar com as consequências daquele momento inesperado. As paredes pareciam mais apertadas ao meu redor enquanto me perguntava se conseguiria manter esse segredo ou se tudo iria desmoronar diante dos meus olhos. A tensão no ar era palpável. Aquele beijo, aquele instante fugaz, havia mudado tudo. Cada vez que me encontrava com ele, a rotina parecia se dissipar, mas a pressão da vida cotidiana nunca cedia. O telefone tocou e meu coração disparou ao ver o nome da vizinha na tela. Era um lembrete cruel de que não poderia escapar da realidade. "Oi, tudo bem?" A voz dela soou alegre, como se nada estivesse acontecendo. Tentei manter a calma enquanto respondia, mas era difícil ignorar o que estava acontecendo por trás das cortinas. O olhar dele ainda queimava em minha memória. "Quero convidá-lo para um café mais tarde", disse ela, sem saber que eu já havia compartilhado momentos muito mais íntimos com seu marido. A conversa foi breve e cordial, mas cada palavra parecia uma faca cortando o que construíra com ele. Assim que desliguei, a culpa começou a me consumir. Como poderia continuar? A vida seguia em frente enquanto eu me perdia em um labirinto de emoções e segredos. Naquela tarde, encontrei-me com ele em um café discreto perto da praia. O cheiro do mar misturava-se ao aroma do café fresco. Ele estava lá, esperando por mim com um sorriso que iluminava seu rosto. Nossos olhares se cruzaram e o mundo ao nosso redor desapareceu. "Precisamos ser cuidadosos", murmurei enquanto nos sentávamos juntos. Ele assentiu, mas havia uma intensidade em seus olhos que contradizia suas palavras. A conversa fluiu naturalmente, falamos sobre nossas vidas, nossos sonhos não realizados e as frustrações do dia a dia. "Você já pensou em como seria viver sem essas amarras?" perguntou ele de repente. Sua pergunta ressoou dentro de mim como um eco distante de algo que sempre quis ouvir. A liberdade parecia uma miragem à distância, mas ao mesmo tempo tão próxima. Os minutos se transformaram em horas enquanto discutíamos nossas vidas secretas até que ele se inclinou para mim. Nossos lábios se encontraram novamente, e o beijo foi uma explosão de sentimentos reprimidos e desejos não ditos. O mundo exterior desapareceu mais uma vez, e ali estávamos nós dois, perdidos em nossa própria realidade. Mas logo o momento foi interrompido por uma mensagem no celular dele: "Onde você está?" O tom urgente fez meu coração parar por um instante. Ele olhou para mim com preocupação nos olhos e respondeu rapidamente: "Só estou tomando um café." A expressão dele mudou, a tensão aumentou.
Eu preciso ir, disse ele abruptamente, levantando-se da mesa antes que eu pudesse protestar. Ele pagou rapidamente e saiu apressado pela porta do café, deixando-me sozinha em meio à confusão de sentimentos. Com o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas, percebi que as consequências daquele momento poderiam ser devastadoras para nós dois. A vida continuava a girar ao nosso redor enquanto eu lutava para entender o que significava tudo aquilo. Naquela noite, ao voltar para casa sob as estrelas cintilantes de Cascais, minha mente estava cheia de perguntas sem respostas sobre o futuro do nosso relacionamento secreto e as escolhas difíceis que teríamos pela frente. A festa de aniversário da vizinha chegou, e a atmosfera estava carregada de risos e música. Eu me sentia dividida entre a alegria do momento e o peso do segredo que carregava. A casa estava cheia de amigos e familiares, mas meu olhar sempre buscava aquele rosto familiar. O marido da vizinha estava lá, e a conexão entre nós era palpável, mesmo em meio à multidão. Enquanto os convidados se entretinham com conversas triviais, ele se aproximou de mim com um sorriso discreto. Você está linda esta noite, disse ele, fazendo meu coração disparar. O ambiente festivo parecia desaparecer ao nosso redor. As conversas se tornaram meros ecos, enquanto nossos olhares se entrelaçavam. A festa avançava, e eu me vi dançando ao som da música animada. Ele me puxou para mais perto, e nossas mãos se tocaram por um breve instante. A eletricidade daquele toque enviou ondas de emoção por todo o meu corpo. Era como se estivéssemos em um mundo à parte, longe das obrigações e olhares curiosos. No entanto, a vigilância da vizinha era constante. Ela parecia atenta a cada movimento nosso, como se sentisse que algo estava acontecendo. O medo de sermos descobertos pairava sobre mim como uma sombra indesejada. A cada risada compartilhada, eu pensava nas consequências que poderiam surgir caso alguém percebesse. Durante o momento de distração dos convidados, decidimos nos afastar do grupo e encontramos um canto mais reservado no jardim. As luzes da festa brilhavam ao fundo enquanto conversávamos em sussurros sobre nossos sonhos e frustrações. Era uma conversa íntima que nos unia ainda mais. De repente, um mal-entendido quase expôs nosso relacionamento secreto. Uma amiga em comum passou por nós e levantou uma sobrancelha questionadora ao nos ver tão próximos. O olhar dela fez meu estômago revirar. O que vocês estão fazendo aqui sozinhos? Perguntou ela com um sorriso curioso. Tentei disfarçar o nervosismo na minha voz, só aproveitando a festa. Ele sorriu para mim, mas eu sabia que estávamos em perigo. A tensão no ar era palpável, qualquer deslize poderia nos colocar em uma situação complicada. No entanto, a atratividade do momento superou o medo que sentíamos. Naquela noite mágica sob as estrelas de Cascais, decidimos arriscar tudo mais uma vez. Vamos aproveitar enquanto podemos, ele disse com um brilho nos olhos. E assim passamos a noite juntos, esquecendo momentaneamente as obrigações e os riscos que nos cercavam. Cada instante parecia precioso, em cada risada compartilhada era um lembrete do quanto estávamos vivos. Quando finalmente voltamos para dentro da casa, o clima festivo continuava vibrante ao nosso redor. Mas havia uma sensação de inquietação crescente dentro de mim. O tempo estava passando rápido demais, não podíamos continuar assim indefinidamente. À medida que a festa chegava ao fim e os convidados começavam a se dispersar, percebi que algo tinha mudado em mim naquela noite. A adrenalina misturada com o medo me deixava ansiosa pelo futuro incerto que nos aguardava. Quando a última pessoa saiu e a casa ficou em silêncio novamente, o olhar dele encontrou o meu uma última vez antes de sairmos pela porta da frente. Eu sabia que não poderia ignorar as consequências daquele encontro secreto por muito mais tempo. Com o coração acelerado e os pensamentos confusos na mente, deixei a festa atrás de mim sem saber o que viria pela frente ou como enfrentar as repercussões das minhas escolhas impulsivas naquela noite iluminada por estrelas. A manhã seguinte trouxe uma luz intensa que iluminava cada canto da casa, mas não havia calor. O silêncio era ensurdecedor e a rotina se impôs com sua força habitual.
Enquanto preparava o café, a culpa se instalou como um visitante indesejado. A lembrança da noite anterior ainda pulsava em minha mente, mas agora acompanhada de um peso que não conseguia ignorar. O dia prometia um evento comunitário na Praça Central de Cascais. A cidade estava cheia de vida, com barracas coloridas e o aroma de comidas típicas no ar. No entanto, meu coração estava longe dali, preso em pensamentos confusos sobre o que realmente desejava. O relacionamento secreto parecia uma fuga temporária, mas as consequências estavam se acumulando como nuvens escuras no horizonte. Ao chegar à praça, avistei a vizinha conversando animadamente com algumas amigas. Um aperto no peito me fez hesitar. O medo de ser descoberta crescia a cada segundo. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e senti um frio na espinha ao imaginar que ela pudesse suspeitar de algo. A ideia de que ela pudesse saber me deixou inquieta. Enquanto caminhava entre as barracas, percebi que o marido dela também estava presente. Ele estava cercado por amigos, rindo e contando histórias. Um sorriso involuntário surgiu em meu rosto ao lembrar do nosso último encontro, mas logo se desfez diante da realidade da situação. O evento deveria ser uma celebração, mas para mim parecia mais uma armadilha. A vizinha aproximou-se com um sorriso cordial. Você está bem? Não a vejo muito por aqui, disse ela, com uma leve preocupação na voz. Eu tentei responder de forma casual, mas as palavras saíram entrecortadas. Sim, só, ocupada com algumas coisas, respondi sem convicção. Ela continuou a falar sobre as festividades e os preparativos para a festa do mês seguinte. Cada palavra dela era um lembrete do quanto nossas vidas estavam entrelaçadas e do quão fácil seria tudo se tornar um desastre. Em meio à conversa, algo inesperado aconteceu. Uma discussão começou entre dois homens próximos a nós sobre o resultado de um jogo de futebol recente. A tensão aumentou rapidamente e percebi que a vizinha ficou visivelmente incomodada com o barulho crescente ao redor. Vamos nos afastar um pouco, sugeri, tentando manter a calma enquanto puxava-a para longe da confusão. Enquanto caminhávamos para uma área mais tranquila da praça, ela me lançou um olhar curioso e preocupado ao mesmo tempo. Você parece diferente ultimamente, comentou ela abruptamente. O coração disparou novamente, eu sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. Uma parte de mim queria abrir o jogo e confessar tudo, outra parte queria fugir daquele lugar e daquele momento. Só estou passando por algumas mudanças, consegui murmurar enquanto olhava para o chão. A conversa seguiu em frente, mas eu sentia uma pressão crescente dentro de mim. O confronto era iminente, qualquer deslize poderia expor nosso segredo e arruinar tudo. Assim que nos despedimos e voltei para casa, uma nova sensação tomou conta de mim. Não era apenas culpa ou medo, havia algo mais profundo borbulhando sob a superfície das minhas decisões recentes. E enquanto me preparava para enfrentar mais um dia rotineiro, soube que aquela jornada apenas começara e suas consequências estavam prestes a se revelar de maneiras inesperadas. A pressão aumentava a cada dia que passava. O convite para o evento comunitário pairava em minha mente como uma nuvem pesada. Era uma oportunidade de escapar da rotina, mas também um risco. O marido da vizinha tinha me convidado pessoalmente, e a ideia de estar ao lado dele em público me deixava em conflito. A noite antes do evento, não consegui dormir. As lembranças dos momentos que compartilhamos dançavam na minha mente, risadas, olhares furtivos e aquela sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Eu estava presa entre dois mundos, meu casamento monótono e a emoção do segredo. No dia seguinte, enquanto me arrumava, olhei-me no espelho. A mulher que eu via refletida parecia diferente, mais viva. O vestido que escolhi era simples, mas trazia um toque de ousadia. Ao sair de casa, respirei fundo e caminhei até o local do evento, sentindo o vento fresco da praia do Guincho acariciar meu rosto. O ambiente estava vibrante, pessoas se reuniam nas praças, conversando e rindo. Mas meu coração pulsava por outra razão. Quando avistei o marido da vizinha,
um frio na barriga tomou conta de mim. Ele estava cercado por amigos, mas seus olhos logo encontraram os meus. Um sorriso se formou em seu rosto e tudo ao nosso redor parecia desaparecer. Você veio, ele disse quando finalmente nos encontramos. Sua voz era suave e envolvente. Sim, respondi, tentando esconder a ansiedade que crescia dentro de mim. Conforme a noite avançava, a energia entre nós se intensificava. Dançamos juntos sob as luzes suaves do evento, em cada movimento era uma reafirmação do que estávamos vivendo em segredo. Mas a culpa me assombrava como uma sombra constante. Em um momento de distração coletiva, nossos dedos se tocaram levemente enquanto tentávamos alcançar um copo na mesa. Um arrepio percorreu meu corpo e nossos olhares se cruzaram novamente com uma intensidade que não podia ser ignorada. Precisamos conversar, ele sussurrou ao meu ouvido enquanto nos afastávamos da multidão. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto nos dirigíamos para um canto mais reservado do evento. O som da música diminuía à medida que nos afastávamos das luzes brilhantes e das risadas dos outros convidados. Sobre o que estamos fazendo, ele começou, mas não consegui ouvir suas palavras por completo, meu coração batia forte demais. Eu sei, respondi rapidamente, sentindo a necessidade de interromper qualquer desvio da verdade entre nós. Ali, naquele momento isolado, percebi que estava prestes a tomar uma decisão crucial sobre meu futuro. As emoções estavam à flor da pele, o desejo de continuar essa aventura colidia com as responsabilidades da vida cotidiana. No entanto, algo dentro de mim ansiava pela liberdade que esse relacionamento proporcionava. Seria possível viver essa nova emoção sem perder tudo o que já construí? O dilema pesava sobre mim como uma âncora. Quando voltei para casa naquela noite, as perguntas continuavam girando em minha mente como um turbilhão sem fim. A incerteza me consumia. Eu estava pronta para enfrentar as consequências? A liberdade ou o aprisionamento pairavam no ar como um presságio inquietante sobre o caminho à frente. O dia seguinte trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa. O sol brilhava intensamente em Cascais, mas a luz não conseguia dissipar a sombra que pairava sobre mim. A ideia de um encontro à noite se tornava cada vez mais real, mas as consequências desse segredo me deixavam inquieta. Enquanto preparava o almoço, meu olhar se perdia pela janela. A vizinha estava no jardim, cuidando das flores. Ela sorria para mim, mas havia um peso em seu sorriso que eu não conseguia ignorar. O que ela saberia? O que aconteceria se tudo fosse descoberto? Essas perguntas ecoavam em minha mente. Naquela noite, encontrei-me novamente com o marido dela. O local escolhido era um bar familiar à beira-mar, onde as risadas e a música criavam uma atmosfera descontraída. Mas a tensão entre nós era palpável. Ele chegou pontualmente, e o olhar nos seus olhos refletia um desejo que eu também sentia. Você está linda, ele disse, quebrando o silêncio. Agradeci com um leve sorriso, mas as palavras não conseguiam expressar a confusão que habitava meu coração. Conversamos sobre trivialidades enquanto as horas passavam rapidamente. A cada gole de vinho, a coragem aumentava. Precisávamos decidir o que fazer com essa conexão que nos unia. Em um momento de ousadia, ele segurou minha mão sob a mesa. O toque foi eletrizante e trouxe à tona uma onda de emoções reprimidas. Era como se todo o peso do mundo tivesse desaparecido quando nossos olhares se encontraram. Não podemos continuar assim, eu disse, tentando recuperar a razão. E se nós apenas deixássemos acontecer? Ele respondeu, desafiando minha lógica. O impulso foi forte demais para resistir. Em um instante de fraqueza e paixão desenfreada, nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto aquele momento se tornava tudo o que eu desejava. Mas logo após aquele beijo ardente, uma sensação de culpa me invadiu como uma onda gelada. O peso da traição era insuportável e me fez hesitar sobre os próximos passos. No dia seguinte,
Decidi ir ao mercado local para espairecer e tentar organizar meus pensamentos. As cores vibrantes das frutas e legumes não conseguiam alegrar meu espírito conturbado. Enquanto caminhava pelos corredores do mercado, encontrei-me com uma amiga de longa data. Ela parecia radiante e cheia de energia. "Como você está?" perguntou ela com um sorriso genuíno. Tentei disfarçar minha inquietação com palavras leves, mas sabia que algo em meu olhar denunciava meu estado emocional. "Estou bem, só cansada da rotina", respondi evasivamente. Ela assentiu compreensivamente e começou a falar sobre sua vida amorosa recente. Cada palavra dela parecia ecoar em minha mente como um lembrete do que eu estava perdendo ao me envolver nesse relacionamento secreto. A conversa foi interrompida por uma mensagem no celular. Era dele. Um simples oi poderia parecer inofensivo, mas carregava consigo todo o peso da nossa situação complicada. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Eu sabia que precisava tomar uma decisão antes que tudo escapasse do controle. A noite chegou mais rápido do que eu esperava e com ela veio a incerteza sobre o futuro do nosso relacionamento clandestino. A liberdade ou aprisionamento continuavam a dançar em minha mente enquanto me preparava para mais um encontro clandestino sob as estrelas de Cascais. A noite estava mais fria do que eu esperava, e a brisa do mar trazia consigo o cheiro salgado que sempre me lembrava das minhas escolhas. O encontro estava marcado em um pequeno bar à beira-mar, onde as luzes eram suaves e as risadas ecoavam entre os grupos de amigos. Eu hesitei por um momento ao entrar, sentindo o peso da expectativa sobre os meus ombros. Ele já estava lá, com um sorriso que iluminava o ambiente. Nossos olhares se encontraram e, por um instante, todo o resto desapareceu. Conversamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável no ar. Era como se o mundo ao nosso redor estivesse assistindo a nossa pequena encenação. A cada palavra trocada, a adrenalina aumentava. "Você se lembrou do que discutimos?" ele perguntou, a voz baixa e carregada de significado. "Sim", respondi, tentando manter a compostura. "Mas e se?" Antes que eu pudesse terminar a frase, ele me interrompeu com um olhar intenso. "Não podemos voltar atrás." As horas passaram rapidamente enquanto nos perdíamos em conversas e risos nervosos. O tempo parecia um aliado naquela noite mágica, mas uma parte de mim sabia que cada momento vivido estava repleto de riscos. O clima leve logo foi substituído por uma sensação de urgência quando ele sugeriu sairmos para caminhar na praia. A areia sob nossos pés era fria, mas a conexão entre nós aquecia meu coração. Caminhamos lado a lado, trocando confidências sobre nossas vidas insatisfatórias e os sonhos esquecidos. Cada passo na areia parecia uma declaração silenciosa de rebeldia contra tudo que nos prendia. "Nós nos beijamos", ele disse repentinamente, como se estivesse compartilhando um segredo guardado por muito tempo. O calor subiu à minha face ao lembrar daquele momento fugaz. Uma onda de emoção me invadiu, misturando desejo e culpa em igual medida. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, uma luz forte iluminou nosso caminho. Era a vizinha voltando para casa com seu marido. O coração disparou em meu peito, um instinto de fuga surgiu instantaneamente. Ele segurou minha mão com força enquanto tentávamos nos esconder atrás de uma rocha próxima. A adrenalina da descoberta iminente era quase insuportável. "Precisamos ir", murmurei ofegante. Ele concordou com o gesto rápido da cabeça e começamos a andar mais rápido pela praia deserta. A sensação de liberdade era intoxicante, mas também aterradora, e eu sabia que estávamos jogando com fogo. Voltamos ao bar para pegar nossos carros antes que alguém nos visse juntos novamente. O caminho até lá parecia interminável, cada curva poderia trazer à tona o desastre que tentávamos evitar. Quando finalmente chegamos ao carro dele, o olhar em seus olhos dizia tudo, não havia volta possível agora. Ele se inclinou para me dar um beijo suave na bochecha antes de entrarmos no carro. Mas antes que pudéssemos partir, meu celular vibrou no bolso da bolsa. Era uma mensagem da vizinha perguntando onde eu estava.
O pânico tomou conta de mim enquanto olhava para ele com desespero. Ela sabe, sussurrei, sentindo frio na espinha. Não pode ser, ele respondeu rapidamente, mas sua expressão dizia o contrário. Aquela mensagem era apenas o começo de algo muito maior do que poderíamos imaginar, as consequências estavam prestes a nos alcançar como ondas quebrando na praia do Guincho.